Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fim da emergência da Covid no país altera regras para vacinas e medicamentos. Veja o que muda. Brasília, o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, ISPIN, anunciado neste domingo, 17, tem implicações em diversas áreas, desde a saúde à economia. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde identificou somente na pasta pelo menos 168 normativas, cujos efeitos estão vinculados à vigência desse estado excepcional. Para driblar as pressões do presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, atender à necessidade de um período maior de transição, o Ministério da Saúde chegou a cogitar a publicação de uma portaria suspendendo a ISPIN, mas cujo efeito só seria aplicado dentro de 90 dias. Ao longo da pandemia, decretos e leis atrelaram desde medidas trabalhistas até critérios específicos sobre a compra e venda de insumos à vigência da emergência em saúde. Mecanismos relacionados à ISPIN possibilitaram, por exemplo, ampliação do uso de teleconsultas, ou seja, consultas médicas feitas à distância, restrições de exportações de insumos ligados ao enfrentamento da pandemia, facilitações para importação de medicamentos, entre outras. Fim da emergência pública de saúde. Especialistas avaliam o impacto da medida anunciada por Queiroga. O presidente tem pressionado o ministro da Saúde para decretar o que ele chama equivocadamente de fim da pandemia. Na verdade, o governo tem prerrogativa apenas para declarar o fim da emergência em saúde, já que cabe à Organização Mundial de Saúde, OMS, o término da pandemia global. Durante a vigência da ISPIN, também houve regras para facilitar aquisições feitas pelo poder público diante da situação emergência, acelerando o processo, por exemplo, com dispensa de licitação. Segundo técnicos do governo, as medidas implementadas nessa área durante a ISPIN chegaram a reduzir pela metade o tempo da assinatura de um contrato. Outro ponto importante relacionado à emergência em saúde são as autorizações emergenciais concedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a medicamentos e vacinas. Atualmente os guias da agência determinam que as autorizações são vigentes apenas enquanto durar a ISPIN. Na quinta-feira, 14, a pasta enviou um ofício à Anvisa pedindo que a agência estenda em um ano, após a possível queda da ISPIN, a autorização de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O prazo poderá ser ampliado caso a pasta considere necessário. O Ministério também pediu prorrogação pelo mesmo período da autorização para importação de insumos sob crivo da vigilância sanitária que sejam relacionados ao combate à pandemia. Atualmente, entre as vacinas disponíveis no país, apenas a Coronavac, feita pelo Instituto Butantan, não tem registro definitivo pela Anvisa. Em relação aos medicamentos, há 3 drogas destinadas ao tratamento de Covid-19 com autorização de uso emergencial aprovada pela Anvisa: Sotrovimab, Evusheld e o Paxlovid. Este último está em processo de análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, no Sistema Único de Saúde, CONITEC. O grupo avalia uma possível recomendação para que o medicamento seja incluído na rede pública. Além desses 3 medicamentos, há outros 2 disponíveis para uso, mas um deles tem registro definitivo Remdesivir, e o outro recebeu apenas inclusão de indicação para Covid-19 na bula, o Baricitinib. O Ministério da Saúde solicitou também que a agência aumente o prazo de vigência para regras relacionadas à realização de testes para diagnóstico de Covid-19 em farmácias, que atualmente também estão vinculadas ao estado de emergência. Entre as leis atreladas ao estado de emergência, também há aquelas que fixam parâmetros a respeito de questões trabalhistas. Uma delas estabelece direitos aos entregadores de aplicativos durante a pandemia, determinando que as empresas paguem ao entregador afastado por Covid-19 uma ajuda financeira durante 15 dias que podem ser prorrogados. A medida também institui que essas companhias paguem seguro para cobrir acidentes ocorridos durante o período de trabalho. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, negociou com o Ministério da Saúde alternativas para a saída do estado de emergência. Em conversas, a proposta dos secretários foi de que a pasta fizesse uma transição determinando o fim da ISPIN em 90 dias. O tempo, segundo o CONAS, seria suficiente para colocar em prática um plano para adequação gradual ao novo momento da pandemia. A ideia do CONAS é que o plano de retomada leve em conta padrões para cada cenário epidemiológico e estabeleça, por exemplo, indicadores de controle da doença, prevendo índices para a necessidade de emissão de alertas a estados e municípios em caso de aumento da transmissão, entre outros pontos. Há algumas semanas, o governo vem flexibilizando regras relacionadas à emergência.
A primeira medida a ser colocada em prática foi relacionada ao uso das máscaras. O governo publicou uma portaria no dia 1º de abril, para normatizar o uso da proteção em ambientes de trabalho. Na prática, a medida formalizou o fim da obrigatoriedade de uso em locais onde as administrações municipais ou estaduais já tenham liberado a máscara em ambientes fechados. A norma definiu parâmetros para cidades e estados onde não há legislação relacionada ao tema. A portaria estabelece que o fornecimento de máscaras por empresas a seus funcionários e o uso da proteção em ambientes de trabalho é obrigatório quando o nível de alerta em saúde for alto ou muito alto, ou seja, a partir de 151 casos a cada 100 mil habitantes. Também no início do mês foi publicada outra portaria para flexibilizar medidas relacionadas à pandemia. Desta vez a determinação alterou exigências relacionadas à entrada de pessoas no país. A norma, que trouxe novas regras relacionadas a fronteiras, definiu que viajantes não vacinados contra a Covid-19 não precisarão mais passar por quarentena para entrar no Brasil por via aérea. A portaria interministerial determinou ainda que aqueles que já completaram o ciclo vacinal não precisam apresentar teste negativo.